por diante, em grande medida se descola da sociedade, muitas vezes produzindo um efeito de ordenamento ou de dominação. Então, eu poderia, nessa representação, fazer várias coisas. Se eu fosse muito republicana, eu colocaria o Estado aqui embaixo e a sociedade aqui em cima, né? Se eu fosse uma pessoa centralista, em cima do muro, eu colocaria a sociedade aqui e o Estado na outra ponta. Mas eu sou uma cientista política, acho que o Estado tem capacidade de imprimir marcas à sociedade, por isso que talvez o problema da gente seja o tempo inteiro controlar o Estado, que é isso que nós chamamos controle social. O que é controle social? Puxar esse Estado cada vez mais para onde? Para o controle da sociedade. Por quê? Porque o pressuposto que organiza o contrato político moderno é todo o poder emana do povo. A palavra povo também é uma palavra curiosa, né? Porque a palavra não é só indivíduo, o povo não é só indivíduo. O povo é indivíduo e coletividade dos indivíduos. Então não é o interesse de um que tem que valer no conjunto das relações modernas, mas o conjunto dos indivíduos. Se todo o poder emana do povo, eu tenho uma relação estabelecida que é assim. O poder está onde? Nos indivíduos. E ele se expressa onde? No Estado. Por isso que nós dizemos que o Estado moderno é representativo. Por que representativo? Porque todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. E talvez exatamente porque a gente use essa fórmula de que todo poder emana do povo e o Estado tem que ser como um espelho ou uma fotografia daquilo que os indivíduos querem, que nós chamamos esse Estado de representativo. E por esse motivo, talvez a melhor fórmula do Estado moderno seja para nós a democracia, porque a democracia é exatamente esse mecanismo, né? Os indivíduos estão aptos a escolher o tempo inteiro aqueles que ocuparão o comando do Estado e que farão do Estado uma ferramenta a favor dos interesses da coletividade. Isso é representação política. Estou frisando a ideia de representação porque representação e participação, nós vamos ver, não são a mesma coisa, porque são formas diferentes de construção das identidades políticas. Então, a primeira coisa que eu queria desse desenho dizer para vocês, o que está aqui em cima, o Estado, o que está aqui embaixo, a sociedade, mas tem um caminho determinado, porque o poder é construído aqui, é emanado daqui e chega aqui como o quê? Como uma representação, né? O Estado está a serviço da comunidade. Como é que o Estado, como vocês acham que o Estado devolve essa representação para a sociedade? Então, eu vou até apagar aqui, porque vocês já entenderam do que nós estamos falando, né? Esse aqui é o ambiente da sociedade, esse aqui é o ambiente do Estado. Como é que a sociedade informa para o Estado aquilo que ela quer? Através dos conselhos, poderia ser, mas os conselhos ainda são uma novidade. Os conselhos modernos são uma novidade. E quais são os representantes? Como é que a sociedade, exatamente, como é que a sociedade civil diz para o Estado aquilo que ela quer através dos processos eleitorais? É assim que a comunidade, é por isso que talvez seja a primeira forma de representação política com a qual a sociedade tem a capacidade de impactar, né, ou de informar o Estado aquilo que ela deseja, é através dos processos eleitorais. Por isso que a gente tem essa engenharia monstruosa de eleições. Eleições para vereadores, eleições para deputados estaduais, para deputados federais, eleições para prefeitos, para governadores, para presidente, eleições para o Senado, e isso acontecendo o quê? No caso brasileiro, de 2 em 2 anos. Para que a sociedade tenha flexibilidade, capacidade dinâmica de o tempo inteiro estar dizendo para o Estado o que ela deseja, porque aquilo que ela deseja pode mudar de configuração de um ano para outro, de um momento para outro, de uma situação para outra, porque a agenda política é uma agenda muito rápida. Então você também tem que ter uma engenharia política para que esse escoamento do que a sociedade diz para o Estado que ele tem que fazer, como ela sinaliza a ação do Estado, isso também tem que ser feito, né? De que maneira nós fazemos essa transição entre eleições e representação, entre
sociedade civil e Estado através do processo eleitoral. Então, essa arena aqui, essa intersecção entre os dois conjuntos, são o que nós chamamos mecanismos de escoamento entre as demandas da sociedade e as decisões do Estado. Como é que a sociedade manda informação para o Estado? Através dos processos eleitorais, né? Agora, processos eleitorais que todo mundo acha que é uma coisa só, não é uma, são duas. Por quê? Porque vamos olhar um pouco mais, e eu juro para vocês que fará muito sentido em 10 ou 15 minutos aquilo que eu estou dizendo em relação aos conceitos. Vamos olhar a sociedade civil. Basta olhar o conjunto de pessoas que nós temos nessa sala. Quantos tipos de pessoas, quantos tipos humanos, quantos interesses, quantos valores, quantas demandas, quantas necessidades estão aqui representadas? Muitas, né? Então, se a gente olhar a palavra sociedade civil, é apenas um conceito. Talvez isso que eles tenham, talvez o Godoy tenha colocado aqui no início dessa apresentação, falando assim, olha, quando eu olho para a realidade política é a massa, é a carne que está nos municípios, que está nas pessoas, porque o resto é a abstração. Sociedade civil é uma abstração conceitual, porque se a gente for olhar a sociedade, ela é feita de muitas coisas. Ela é feita de pessoas que são quadradinhas. Ela é feita de pessoas que são redondinhas. Ela é feita de pessoas que são estrelinhas. Ela é feita de pessoas que são pontos de interrogação. Ela é feita de pessoas que são pontos de exclamação. Vocês concordam com isso? Homens e mulheres, como essas clivagens básicas, né? Homens e mulheres não são a mesma coisa. Jovens, pessoas em idade adulta e pessoas da terceira idade não são a mesma coisa. Brancos e negros não são a mesma coisa. Pessoas de mundo rural e mundo urbano não são as mesmas coisas. Católicos, protestantes e agnósticos não são a mesma coisa. Então, a sociedade civil, por que eu disse que ela é uma abstração? Porque ela é uma ficção que está falando assim, um conjunto de variáveis do tamanho de um bonde. Como é que a engenharia política fez para traduzir essa bruta diversidade numa centralidade administrativa, até porque o Estado tem que fazer várias coisas. Primeiro, responder às demandas dos diferentes grupos sociais, mas o Estado tem outra tarefa, o Estado tem que proteger a totalidade, porque ele dá conta do conjunto da sociedade. Ele tem que responder às demandas dos indivíduos e aos seus interesses, mas também tem que proteger o indivíduo do outro indivíduo, também tem que ter políticas para proteger o indivíduo da relação partidária, porque os partidos são esse primeiro filtro que a gente teria aqui, em relação ao próprio Estado, em relação ao meio ambiente, em relação aos outros estados, outros estados. Então, o Estado, ele tem um compromisso com a parte e tem um compromisso com a totalidade. As funções dele é enorme, porque ele tem que transitar entre duas ordens de representação. Aquilo que nós chamamos de particularismos e aquilo que a gente chamaria de responsabilidade sobre a continuidade do Estado. A forma como o Estado moderno resolveu essa tensão, gente, é no mínimo brilhante. E eu vou dizer que é brilhante não só porque eu sou uma apaixonada pela ciência política, mas porque ela é brilhante no duro, ela é brilhante mesmo. Como é que nós resolvemos isso? Criando várias formas de representação. A primeira, e aí o nosso desenho vai ficando mais complicado, porque o nosso desenho já não é mais o bonequinho de neve, o nosso desenho já é o boneco de neve com o símbolo, qual é o símbolo mesmo que tem aqui, da Audi, da Toyota, que tem as três divisões aqui em cima, né? Mas ela é dividida. Por quê? Porque uma parte do Estado é especialista em representar a diversidade. Qual é? A parte do Estado brasileiro, da engenharia política brasileira, que representa fragmento. Vai se fragmentar as pessoas segundo os seus interesses, as suas identidades e os seus valores. O legislativo. Por isso que as eleições do legislativo são chamadas de quê? Eleições proporcionais. Porque exatamente a proporção, vocês perceberam que o número aqui não é o mesmo? O número não é o mesmo, porque as pessoas não são iguais. Vamos pensar hoje no Brasil, pessoas de direita, se pudéssemos pensar, né? Direita ou esquerda, ou com mais vocação para X ou mais vocação para Y, elas formam
caras do colégio eleitoral que vão para a urna, vão para as urnas, formam um contingente eleitoral que, por sua vez, colocam dentro do legislativo uma fotografia da diversidade social. Por isso que os partidos são o quê? Correias de transmissão dos interesses dos indivíduos. Os partidos têm que ser isso mesmo. Os partidos não podem ser totalidades. Os partidos têm que representar quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem é de cima, quem é de baixo, desde que não coloque em risco a totalidade, porque um partido quer chegar onde? No Estado, e a obrigação do Estado é proteger a diversidade e a totalidade. Então, desde que os indivíduos e os projetos partidários não sejam antissistema, como, por exemplo, no Brasil, como na maioria dos países civilizados de Estado de Direito, você não pode ter um partido nazista. É óbvio que se você colocar um partido nazista disputando um processo eleitoral para ele dizer que vai matar quem ele acha que é ruim para a manutenção da sociedade, é complicado, ele é antissistema. Você não vota num partido terrorista, porque aquilo que faz do partido chama-se responsabilidade pública. Eu defendo a diferença dentro do marco da legalidade, dentro do marco republicano. Mas a verdade é que os partidos têm exatamente essa função. Por isso que quando a gente vê as notícias de jornal, de televisão, a gente fala a bancada ruralista votou assim em tal lugar. Eles têm direito a votar de tal maneira. O problema é que tem que vencer nesse jogo duas coisas: o critério da diferença, que é o critério de maioria ou minoria, mas também o critério do interesse republicano, que nós vamos chegar lá também. Mas isso só para vocês entenderem. O legislativo, que se expressa onde? Vereadores, deputados estaduais, deputados federais. O que esse processo é? Aquilo que revela a diferença da sociedade. Até porque a diferença vai mudando de posição conforme, né, o processo político vai andando. Essas diferenças fazem o quê? Atualizam o processo político. Essa é a obrigação deles, por isso que a gente diz que eles fazem leis. Fazem leis seguindo o quê? Seguindo a mudança da diferença da sociedade. Vou dar um exemplo. 50 anos atrás a gente conseguiria pensar na proteção de direito aos homossexuais no Brasil? Não poderia, mas mudou o campo, o direito tem que vir, né, se ajustando a essa nova demanda. 30 anos atrás, alguns de nós falavam de meio ambiente? Não falava, virou uma demanda, tem que chegar e influenciar o Estado através do legislativo. O outro mecanismo é, se eu pegasse toda essa diferença e jogasse dentro do aparelho do Estado, o Estado não funcionaria. Porque o Estado tem que tomar decisões. E as decisões, infelizmente, não podem ser X, Y, Z, H, Y, M, N, O, A, né? As decisões são sempre sim ou não, para cima ou para baixo. Elas são sempre muito minimalistas porque elas têm que ser eficazes. Então, como é que a gente faz para fazer a máquina do Estado administrar ou aquilo que nós chamamos governança? Como é que o Estado governa? Através do Executivo. Por que do Executivo? Porque o Executivo, cujo nome é exatamente esse, Executivo, porque ele executa, ele tem, não só ele tem a obrigação de tomar as decisões para o conjunto da sociedade, mas o Executivo tem também a possibilidade de executar e implementar. Se ele implementa e se ele tem esse poder e essa competência, ele não pode ser representação de minoria, porque senão aquilo que ele falaria não teria legitimidade nenhuma. Por isso que nós dizemos que eleições para o Executivo são eleições majoritárias. O que faz a eleição do Legislativo é a porcentagem, é a fração. O que faz a eleição do Executivo, 50%.